E você sabe que, assim, no comecinho aliás, no nosso bate-papo, né, antes de começar o podcast, você estava falando sobre cálculo, né, Natália? E o que acontece? Eu já me vi algumas vezes, em algumas incorporações, onde eu, que não sou engenheira, eu olhava e falava, mas com esse valor aqui, não vai dar para construir. Que alegria ter você comigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou a Claudete Vata e hoje eu tenho convidados super especiais, jovens, mas profissionais assim com muito gabarito. Natália Marchini, Arthur Cardoso, da construtora Marchini Cardoso. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Para mim é uma alegria a nossa parceria, né, que está rendendo frutos, né? Amém. Verdade. Nossa. Muito obrigada, Claudete. É um prazer estar aqui com você hoje. É uma honra, né, ter recebido esse convite, né, Arthur? Com certeza. Nossa, para mim é muito bacana. E assim, pessoal, olha só. Quando começou a minha vida no mercado imobiliário, eu como empresária, eu e meu pai abrimos a imobiliária, nós estávamos num momento diferente da nossa vida. Até que um engenheiro me contactou propondo para fazer uma incorporação a preço de custo. Bom, eu tinha a imobiliária alguns meses apenas. E embora eu tenha... hoje sou corretora de imóveis, mas na época eu não era ainda. Tenho formação como direito, né? Eu sabia. Mas, assim, você acaba não se especializando. E aí, hoje eu vejo assim, o quanto eu estava perdida, o quanto me faltou informação sobre as modalidades de incorporação. Então, foi um momento bem difícil, onde hoje existe o prédio aqui em Maringá, o Manari. Eu nasci naquela casa, ali na rua Luiz Gama. Hoje está um prédio bonito, graças a Deus. Mas, olha, passei por poucas e boas por falta de conhecimento. E eu percebo que quando eu ministro aulas falando sobre as operações imobiliárias, dentre elas incorporações imobiliárias, as pessoas elas não sabem. E alguns corretores, né, colegas, eles falam assim, meu Deus, olha aquela construtora, está quebrada, está parada, né, porque a obra está parada. Então eu percebo assim que é muita falta de informação. Não sei se vocês percebem isso também. Sim, bastante, né, Arthur? Nós percebemos não só no público em geral, até corretores que não têm muita prática ou não conhecem outras modalidades de construção, eles também pensam da mesma forma. Uhum. E é até algo que nós levantamos que não necessariamente a construtora está quebrada ou a obra esteja parada. Exatamente. Existem etapas de obra em que você consegue visualizar externamente a obra, ela andando muito bem, na parte de estrutura, você vê as lajes subindo, tudo. Assim como tem etapas também que os trabalhadores, eles ficam mais internos. Que você começa a fazer a parte hidráulica, a parte elétrica, trabalhar em subsolo, então... Nossa, aquela parte, né, da fundação, né? Isso demora. Meu Deus, o Manari que acho que tem 3 subsolos, nossa senhora. Exatamente. Aí coloca-se o tapume e a pessoa colocou o tapume, a pessoa espera, olha para cima, né? Já vendo a hora que... E na verdade, nesse momento que coloca o tapume, a obra vai para baixo, né? Nós começamos descendo. Começa a fazer a escavação, né? Isso. A fundação, contenção, escavação. Tem uma série de trabalhos que tem que ser feito antes da obra realmente aparecer acima do tapume. E você sabe que, assim, no comecinho aliás, no nosso bate-papo, né, antes de começar o podcast, eu estava falando sobre cálculo, né, Natália? E o que acontece? Eu já me vi algumas vezes, em algumas incorporações, onde eu, que não sou engenheira, eu olhava e falava, mas com esse valor aqui, não vai dar para construir. O J Sardanha é o último, né, lançamento de vocês. Pessoal, olha, eu conheci o Arthur e a Natália quando eles lançaram o primeiro empreendimento deles. Foi o primeiro? Foi. Da Marchini Cardoso, né? Sim. A Amélia Barão. E confesso para vocês que assim, o que me deu credibilidade foi, sem dúvida nenhuma, a fala de vocês, embora tão jovens, mas já experientes nesse tipo de incorporação. Porque as experiências que eu tive com imóveis a preço de custo, elas não foram tão felizes assim e, com certeza, pela falta de conhecimento, né, meu e das pessoas que estavam ajudando, trabalhando como corretores de imóveis, vendendo, né, captando clientes, porque nós não tínhamos a noção. Quando eu percebi, a primeira palavra que eu achei interessante para isso
foi encontrar um cliente saudável financeiramente e que tivesse condições. Porque nós temos que analisar vários elementos, né, Arthur? Então, a pessoa que está olhando agora, assistindo o nosso vídeo, está pensando, eu vou comprar uma incorporação a preço de custo, precisa saber um pouquinho como é que funciona, né, Arthur? Porque, assim, o querer e o poder, eles podem convergir, mas para isso a gente precisa ter informações, não é isso? Até se me permite, nós da Marchini Cardoso, nós sempre procuramos fazer essa análise do cliente para que um cliente errado, de certa forma, não é que ele é errado, né? Desculpa o termo, mas um cliente que não está preparado para entrar nessa modalidade... Financeiramente, né? Arthur? Vamos falar português, né? Claro que é isso mesmo, exatamente. Né? Mas é uma pessoa que não está preparada para entrar nessa modalidade, ela acaba perdendo o capital, porque ele vai investir por um tempo e ele não vai ter condições de dar continuidade até o fim da obra. Ele acaba se tornando inadimplente, prejudicando toda a associação, o grupo de investidores. Sim. E a hora que a obra fica parada, né? Isso? Ou diminui o ritmo, vamos dizer. Diminui o ritmo, no caso. Entendi. Porque existem formas de você lidar com esse inadimplente. A partir do momento que a pessoa se torna inadimplente, ela é notificada, a gente busca fazer o acerto da dívida dele, no caso, com a associação. Isso a construtora faz todo esse trabalho de administração. E mesmo caso ele venha a realmente não conseguir levar para frente o imóvel, a gente busca vender para outra pessoa, né, para outra pessoa assumir aquela unidade. Entendi. Mas ainda assim é um tempo em que fica sem arrecadar aquele capital, o que daí a administradora ela precisa sambar ali conforme a música, digamos assim. Você precisa tomar algumas atitudes ao longo da obra, às vezes diminuir quadro de funcionário, porque a captação de recursos ela não foi suficiente para ter aquele mesmo andamento. Entendi. Né? Então, por isso que é importante, sim, fazer a análise, o estudo de quem está entrando. O cálculo, né, Arthur? Exatamente. De custo, né? Não dá para você precisar, mas dá para você... É uma estimativa, Isso, né? Mas quanto mais assertiva, melhor, né? Inclusive, esse vídeo a gente fez porque na época que a gente estava formando o grupo do Amélia Barão, a gente sentia muito essa dúvida. As pessoas não conheciam a construção a preço de custo. Mesmo em Maringá sendo muito, muito praticado, né? E aí foi onde a gente fez, porque quando as pessoas entram em contato, né? É uma forma mais dinâmica para a pessoa estar conhecendo. Eu acho que tira as primeiras dúvidas. E se a pessoa realmente tem interesse, aí ela vem se aprofundando um pouco mais no assunto. Entendi. E aí a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Assim como já tivemos clientes em que a gente falou, eu acho que vai ficar pesado para você, talvez não seja o melhor imóvel para você nesse momento, porque a gente sempre pede para que a pessoa, assim como nós somos transparentes com tudo, a pessoa também seja transparente no quesito possibilidade financeira. Entendi. Né, para não prejudicar quem já está lá dentro, os demais. Até deixa eu aproveitar assim para perguntar, não sei se vocês têm conhecimento disso, porque é uma questão jurídica, mas a lei do distrato, você, né, já que você falou que acaba compondo, né, com inadimplente, você acha que acabou ajudando, Arthur? Porque assim, eu até comentei numa outra entrevista que eu fiz, que eu estava na oportunidade ministrando um curso dentro do Sinduscom. E estava todo mundo apreensivo, né, as incorporadoras e as loteadoras, para a aprovação da lei do distrato, que foi aprovada no final de 2018, se eu não me engano, dia 28 de dezembro. Foi entre o Natal e o Ano Novo. Por quê? Porque as pessoas, na compra de um loteamento, falavam, ai, caramba, né? Eu paguei um monte, quem comprou, o comprador, e acabava perdendo. E a loteadora vendia para outra pessoa e ganhava mais uma vez. Minha incorporadora também. E a lei do distrato, eu tenho a impressão de que deu um certo equilíbrio. Melhorou um pouco esse relacionamento entre incorporadoras e o comprador, entre as loteadoras e o comprador. Não sei se você notou isso, porque eu percebo até com a postura de vocês, por isso que eu quis convidá-los para esse podcast, que vocês têm uma postura muito segura, né, assim, a respeito do sucesso de um empreendimento, o que depende. Então, não é a venda pela venda e a velocidade da venda em si, mas a consistência, né, de uma incorporação para que seja boa para todos os envolvidos, absolutamente todos. Né? Quer seja o proprietário do terreno, às vezes o permutante, a construtora, a administradora, a incorporadora, né? E o próprio condômino.
Sim. Na verdade, o Amélia Barão, ele foi o primeiro empreendimento da Marquine Cardoso, né? Só que o Arthur, ele tem um tempo aí de experiência, né, nesse mercado, e a gente foi conhecendo as dores, né, do pessoal com relação a isso. E uma delas é aquilo que você comentou sobre a estimativa do custo. Se você faz uma estimativa errada, isso vai impactar durante toda a obra, né? Olha, Natália, não tem milagre, né? Sim. Não existe milagre, né? Faz. Você pode fazer uma boa administração, o que minimiza os riscos, porém milagre ninguém faz. Vou comprar baratinho. Como que vai construir pagando, né, um valor que inferior? Agora, no quesito da lei do distrato, a associação, o condomínio, a obra preço de custo, no caso, ela tem um regimento interno da associação. Né? Então, existem dentro do regimento da associação o que se deve ser feito a partir do momento que existe a inadimplência. O primeiro passo é óbvio que a gente busca que a pessoa venha a quitar a sua dívida com o grupo. Entendi. Né? Porque é muito melhor você manter aquela unidade, você manter o cliente ali dentro, do que ele vir a perder um pouco de capital, seja independente do percentual que ele venha a perder. Mas mesmo se essa pessoa ela não consegue dar continuidade, aí tem um prazo, né, que daí está estabelecido, que você manda essa unidade para leilão. Entendi. Aí no leilão, sim, essa unidade ela pode vir a ser arrematada. Já vi casos de o proprietário vir e quitar no dia do leilão. Que então legal. Tem bastante, acontece bastante. Porque no leilão, daí o cara está sujeito a ser arrematado. E aí, a partir do momento que é arrematado, essa unidade é quitada a dívida com a associação que ele tinha até então. E aí, o excedente paga as custas de todas as custas que tiveram ali para isso. E aí, a unidade fica disponível para uma próxima venda. No caso, se ela for arrematada, sim. No caso, se ela não for arrematada, aí ela ficaria é quase que a dívida que o cara tem, que ele pagou, não cobre tanto a dívida, geralmente, né? Então ele perde, vamos dizer, devolve o imóvel. Ele perde uma parcela grande, dependendo da etapa em que ele largou. Entendi. Né? Mas é o que eu falei, a construtora, nossos parceiros, a gente sempre busca repor essas unidades. Entendi. Porque uma unidade vaga é da mesma forma que um inadimplente, a capital que deixa de entrar é obra que tem que dar uma reduzida na velocidade, então não é interessante para ninguém. E nós tomamos muito cuidado, né, nesse momento de formação do grupo, para minimizar esse tipo de acontecimento. Porque quando isso acontece, é ruim para quem está perdendo o imóvel, é ruim para o grupo, é ruim para todo mundo, é ruim para o andamento da obra. Então, assim, a gente sempre conversa bastante com os corretores, né, para explicar, para direcionar da forma correta o cliente. Né? Eu até vou pedir uma dica para vocês pelo seguinte, eu costumo conversar com os nossos colegas dizendo que quando eles forem trabalhar com uma incorporação a preço de custo, principalmente, que eles saibam quem faz parte do corpo jurídico, quem faz parte do corpo técnico, contábil, e que eles não respondam o que eles não sabem. Não é verdade? Porque, de repente, ele vai entrar no cálculo ali e falar que é possível pelo metro quadrado, pelo cubo, sei lá, né? Mas eu digo que isso não chega a ser caracterizado o exercício legal da profissão, mas é mais ou menos isso, né? Você dá pitaco em alguma coisa que você não sabe. Né? Então, eu até estou pronta para levar algumas pessoas lá na construtora, que eu apresentei, o J. Sardanha, para que vocês possam explicar para eles a questão técnica. Né? Porque, assim, eu estou junto com vocês, porque para nós também, quem trabalha, né, com imóveis de incorporação, a nossa credibilidade também, porque lá na frente, o cliente vem cobrar de mim, né? Olha, você apresentou para mim, não é legal, né? A administradora não é boa, a construtora também não, então... É o que nós falamos, é ruim para todo mundo. Sim. Aquela venda errada, entre aspas, né? Ela é ruim para todo mundo. É por isso que nós pedimos para que os corretores que sejam parceiros, na verdade isso é uma exigência da construtora, que todos os corretores parceiros eles passem por um treinamento prévio antes de sair oferecendo um imóvel nosso. Né? Não é porque eu sou mais do que os outros, não, é porque realmente a gente tem cuidado com aqueles parceiros que já aderiram ao grupo, que já fizeram a adesão e a gente tem responsabilidade com eles. Nós estamos realmente buscando o melhor grupo, buscando o melhor investidor para que faça parte dessa futura associação e que não dê prejuízo para ninguém. Arthur, deixa eu ver se você pode prestar um serviço para quem está assistindo a gente agora
E pense em comprar, né? Não precisa ser nem de Maringá, tá? Que se for de Maringá, né? Que estão aqui o Arthur e a Natália. Mas que a pessoa... então tá, eu estou ouvindo falar sobre incorporação a preço de custo. Me despertou para isso. Primeira coisa que a pessoa deve fazer, Arthur, o que seria? Por exemplo, está lá em outro estado, né, em outra cidade, estão assistindo o nosso podcast e vão querer pegar essas dicas, né? Na verdade, Maringá é eleita a cidade número 1 aí para se viver, digamos assim, né? Sim. Então, nós recebemos bastante procura de investidores externos também. E aí nós atendemos, mandamos as informações para eles, né? O pessoal regional já entende um pouco o que é o preço de custo. Sim. O pessoal externo já não entende tão bem. E para esse pessoal, o que você diria? Primeiro a gente marca uma reunião. Porque eu acho que a reunião, o tete a tete ali, fica muito mais fácil de você estar sanando as dúvidas que possam surgir. Assim, um exemplo, tá, Arthur? Vamos supor que a pessoa queira comprar um empreendimento a preço de custo lá no Rio de Janeiro, tá? Sim. Então, só vai pegar o gancho do nosso podcast para obter essa informação. Então, a primeira coisa que ele faria era ele conhecer a construtora? Ele entra em contato com a construtora, quem vai estar fazendo essa administração, ver qual que é o know-how dos profissionais que vão estar atuando ali, né? Verificar realmente se eles já possuem ou se não possuem, de onde vem essa estimativa, como é que eles chegaram nessa estimativa. De custo. De custo, daquela tabela, que é uma previsão. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, a previsão vem ao longo dos anos que eu venho trabalhando já dentro dessa modalidade. São mais de 10 anos trabalhando dentro de obras de grande porte a preço de custo. E é com esse know-how que eu consigo estimar, ter essa estimativa de quanto vai realmente custar aquele empreendimento. E tomar também alguns cuidados, como, por exemplo, algumas construtoras às vezes utilizam de alguns índices para trazer esse preço. E se esse índice ele comporta a obra como um todo. Entendi. Ou se esse índice ele é parcial. Um exemplo é o CUB, que é muito utilizado, que é o custo unitário básico da construção civil. Ele não entra projeto, fundação, elevador, então tem uma série de elementos que não estão dentro desse índice. Então, quando você coloca na ponta do lápis mesmo, a sua obra... Só o CUB não é o suficiente, Só o CUB ele dá 60% da obra, 50% da obra. Entendi. Então, quando você faz um planejamento financeiro teu para entrar numa associação onde somente te foi apresentado o CUB, você pode ter certeza que o teu capital não vai ser suficiente. Ou seja, ele acha que é 100%, na verdade o custo ali é 60%. Exatamente. E daí ele vai ter que arrumar mais 40% não sei aonde, senão ele não vai conseguir onde acontece muita inadimplência. Entendi. Isso. Então, isso é um cuidado que nós temos aqui e a gente sempre aconselha quem está procurando um imóvel para vir conversar tanto com não só o corretor, mas o corpo técnico da empresa também. Entendi. Porque não é o corretor que chega nesses valores. Sim. Então, tem alguém por trás que apresentou, que fez esse levantamento e essa estimativa para saber o que realmente está incluso, o que não está. No caso de uma construção a preço de custo, Natália, é possível você dar uma previsão de tempo? Veja, eu estou falando porque assim, vai ficar de eterno, então, essa obra vai demorar 20 anos, né? Mas também não tem como, assim, precisar. Você tem uma previsão. Nós temos um tempo de obra, entendi. Né? Essa obra ela vai iniciar depois que se formar o grupo, mas em tempo de obra, sim. Tem? Sim. Tem. Entendi. Na verdade, as próprias parcelas que nós escalonamos, primeiro é feito o preço da obra como um todo. A partir desse custo que é levantado, para você chegar num custo, primeiro que você tem que ter um tempo de obra. Que se é uma obra que leva 5 anos, 6 anos, 4 anos, você tem um custo fixo operacional que ele tem que ser levado em conta. Então, 1 ano a mais de obra é um custo a mais que você está pagando fixo ali. Água, luz, funcionário, contador. Então, tudo isso você tem que levar em consideração desde do início ali do projeto. Então, esse prazo você tem sim. O que acontece, já aconteceu com algumas empresas, é que por conta dessas inadimplências que a gente fala que é importante tomar cuidado no momento das adesões, você não tem esse capital total que você precisava e acaba prorrogando o tempo de obra. Sim. Né? Então, isso eu já vi acontecer. Porque assim, eu estava pensando, você estava falando, eu estava pensando aqui, existem alguns elementos da obra, algum material que é importado? Tem muita coisa. Aço é importado, Arthur? Não, o aço no caso não, mas muita coisa ele é alinhado ao dólar.
né? Então, isso que eu ia falar, porque assim, se você estima uma obra para 5 anos, por exemplo, meu Deus, agora que nós estamos em guerra, ninguém ia imaginar, assim, óbvio que guerra sempre teve, mas não nessa proporção e agora que as informações chegam para a gente em tempo real, né, acabam de alguma forma respingando no mundo inteiro, né? A guerra está acontecendo ali, mas acaba tendo reflexos. E aí você tem uma estimativa de custo da obra, existem as intempéries, vamos dizer, as que você já está meio preparado, né? Inadimplência, isso, aquilo é o que é mais corriqueiro. Mas essas situações inusitadas, né? Porque assim, eu me lembro que no começo da pandemia ficou proibido. Né? As obras ficaram paradas. Sim. Gerou bastante atraso para muita obra. Sim. Até a falta de material. Tiveram momentos em que eu não consegui comprar aço. O aço eu pedia, eu tinha que pagar antecipado para me entregar dali 3, 4 meses. Nossa. Então, isso numa obra realmente impacta bastante. Uhum. É claro que com o planejamento você consegue minimizar alguns desses problemas. Entendi. Né? O que eu sempre falo para os meus clientes, que é bem interessante nessa modalidade de preço de custo, é que você consegue moldar a obra até certo ponto conforme o mercado está respondendo, conforme a situação global, no caso, pandemia, você consegue moldar. Entendi. Por que eu falo isso? A partir do momento que você está incorporando, você começou a obra, você tem aquele custo, o banco ele já está cobrando juros ali em cima, então você tem aquele prazo. O preço de custo, você leva isso para uma associação. Então, você toma... Tudo é decidido entre os condôminos, né? Sim. Você leva os problemas, esses poréns, para o grupo tomar a decisão juntamente com a administradora. Entendi. É claro que a gente dá todo o suporte para que eles não tomem as piores decisões, Exato. vamos dizer assim, né? Então a gente dá toda a instrução para que eles tomem as melhores decisões. Mas um exemplo fiquei sabendo que o dólar vai subir muito, então nós temos um elevador para comprar daqui a pouco. Gente, o que vocês acham da gente buscar uma chamada de capital, tentar capitalizar um pouquinho mais para pagar esse elevador à vista, antecipar essa compra? Então é onde a gente realmente consegue buscar o melhor custo-benefício ali para o nosso cliente. Essa é uma das vantagens, né, do preço de custo. Essa é uma das grandes vantagens do preço de custo. Uma maleabilidade, vamos dizer, né, um poder de decisão, né? Isso. Em tempo real, as coisas vão acontecendo. E você traz o grupo, o investidor junto com você. Entendi. Né? O cobre, por exemplo, ele é muito volátil ao dólar. Subiu o cobre sobe imediatamente. Entendi. Então, vamos comprar bastante fio agora, vamos esperar um pouco, ver se o dólar vai abaixar. Então, você consegue se moldar dessa forma. Entendi. Né? Agora, a incorporadora você não consegue fazer isso. A partir do momento que você assinou um contrato... A preço fechado, né? Isso, a incorporação é a preço fechado. A partir do momento que você assina um contrato, no teu contrato fala qual que é o índice que ele vai reajustar a tua parcela. Sim. Então, se você pegar lá o INCC, o IGPM, alguma coisa, nos últimos anos, por conta de todas desses acontecimentos, deu 20% ao ano. Sim. Então, são aumentos absurdos que você não tem controle sobre. Agora, no preço de custo, não. Você consegue controlar. Né? Então, você consegue levar para a associação. Entendi. Assim como o pessoal fala, aquela obra não anda. Eu já vi casos de que partiu dos condôminos. Dos próprios condôminos. Sim. Gente, nós somos um grupo de fazendeiros aqui. A maioria é fazendeiro. O insumo subiu muito, a safra não rendeu. Vamos tirar o pé do desacelerar um pouquinho para que a gente não perca ninguém ao longo do processo. Sim. Então, acontece também. Então, e daí não é a culpa da construtora, né? Pelo contrário. Só que quem olha de fora não sabe o que está acontecendo e aí é onde vem essas questões mal faladas, digamos assim. Entendi. Mas tudo isso é o que eu falo que é o grande ponto positivo do preço de custo. Você consegue se moldar. É o único segmento que vive e supera qualquer problema mundial, qualquer problema que possa surgir. Porque você consegue acelerar, desacelerar, isso tudo levando o investidor junto com você. Eu ouvi dizer, Natália, que as obras feitas a preço de custo, isso é o papo que corre aqui entre os corretores, tem uma qualidade maior de construção. Eu não sou engenheira, então estou perguntando para você. Procede essa informação? Sim, se você comparar uma obra, né, do mesmo padrão, né, você vai perceber que ela vai sair mais barata, né, e a qualidade de acabamento e tudo mais, ela acaba sendo superior. Entendi. Na construção a preço de custo, você tem um acompanhamento dos
dos associados, dos condôminos, né? Que são os donos da obra. Sim. Né? É um grupo de investidores. Então, eles acompanham a obra, além de saber onde está indo o recurso, né? O aporte financeiro mensal. Certo. Então, esse acompanhamento, ele leva a uma transparência muito maior, né? Uma prestação de eles conta. Eles são os donos, né? Eles são os donos da obra. Então, se eles querem mudar um tipo de acabamento, se eles querem pastilhar toda a fachada, eles podem tomar essa decisão. Entendi. Então, isso acaba levando a um acabamento diferenciado. São as benfeitorias ao longo da obra, né? Todas as obras, elas possuem um memorial descritivo. Porém, a partir do momento que aquele grupo ele vê o empreendimento tomando forma, eles adotam aquele empreendimento e falam, não, vamos melhorar, vamos colocar algo Acaba se empolgando. melhor. A gente alerta no quesito custo sempre, gente, isso aqui está extrapolando um pouquinho. Não, mas vai valorizar, vai... Então, por conta disso, realmente, o acabamento ele tende a ser superior, né? O próprio grupo acaba melhorando e é o que a Natália falou. Comparar o mesmo empreendimento, o preço de custo ele tende a ser um pouco mais em conta e com uma qualidade superior. Maior. A gente pode até fazer uma comparação, né? Quando você vai construir uma casa, geralmente o cliente chega e ele fala assim, não, eu quero uma casa simples. E aí, no decorrer até do momento que a gente está fazendo o projeto ou executando a obra, o que era simples deixa de ser. Porque ele vai se empolgando, ele vai, né? É a casa dele, Olha, né? falando em empolgação, então agora é de mulher para mulher, tá, Arthur? O projeto do J. Sardanha é muito moderno, mas assim, eu tenho meu posicionamento pessoal, vamos dizer, e também como corretora e gestora de negócios imobiliários, do que eu acho que é a tendência e o que a pessoa precisava, assim, prestar mais atenção no que é bacana para o dia a dia num projeto, né? Porque o projeto, por exemplo, de vocês, no caso, é do seu pai, né? Mendes Cardoso, um arquiteto muito conhecido aqui em Maringá, viu, pessoal? Tem que vir aqui um dia, aliás. Né? Com certeza, porque assim, o projeto arquitetônico é muito interessante, né? E assim, já você como nora do Mendes Cardoso, o que você acha, Natália, para quem está nos assistindo agora, assim, o que eles precisam prestar atenção no que diz respeito à planta, tá? Ao projeto, e o que a própria incorporação vai oferecer para que ele compre um imóvel bacana, para que seja legal para o futuro, seja usual. É tipo assim, o que está na moda hoje, em outras palavras? Até com relação ao J. Sardanha, o que a gente trouxe de novidade, digamos assim, em termos de arquitetura, é que ele é um alto padrão compacto. Então, ele tem toda uma estrutura, né, que o alto padrão tem a oferecer, mas não são áreas muito grandes, né? É tudo muito compacto, mas tem tudo o que precisa, em termos de conforto, de praticidade no dia a dia. Então, o J. Sardanha, ele tem toda uma área de lazer, espaço para esporte, apartamentos em 3 tamanhos diferentes para atender justamente a necessidade de cada um. Eu desconheço. Maringá tem algum prédio assim que tem 3 tamanhos diferentes? Olha, Maria Tereza, que é um dos mais antigos, dizer, né? Talvez, provavelmente tem, porque algumas pessoas às vezes compram mais de uma unidade e acabam unindo. Então, não, mas no formato original. Mas no formato original eu acredito que eu acho que não também, né? Porque a hora que eu falo para as pessoas, assim, é muito bacana, né? O teu vizinho vai morar num apartamento de 53 metros e você está morando, né, em um de 73, né? Sim. E isso aliado à localização, né? Que é perto de tudo, né? Tem ali toda esse acesso, né? E ao mesmo tempo ali o contato com a natureza, você poder fazer uma caminhada, praticar um esporte. Então é bem bacana essa proposta. Basicamente, né? Sim. Atravessou a rua, tem um bosque ao seu dispor. Bom, então assim, se você está pensando em comprar alguma incorporação a preço de custo, então vamos falar primeiro a fala dos engenheiros, tá? O que você precisa saber? O cálculo do custo da obra, não é isso? Eu acredito, vou dar uma dica também do que eu imagino ser importante para pesquisar o histórico, né, da construtora, do corpo técnico, do corpo jurídico, exatamente, né? Porque o contrato normalmente é um contrato que já vem pronto, né? Então é um formato pronto. Existe o estatuto da associação, sim, né? E para acompanhar e para saber um pouco mais, né, sobre isso. Então converse com o engenheiro da obra, converse com os advogados, né? Vá pesquisar com o contador também. Então, isso em questão técnica. Em questão mercadológica, foi o que a Natália falou. Então, assim, um conceito novo
que eu acredito que esse conceito, né, de alto padrão com apartamento compacto é muito interessante, porque tudo que você precisaria ter dentro do apartamento tem na área comum, né, sem que você se preocupe em, vamos dizer, conservar, limpar e manter, e sendo que você pode usufruir, né, de vários elementos. Então, são elementos, assim, são situações que você precisa pensar, são itens interessantes, né? E assim, eu convidei vocês dois exatamente para isso, para esclarecer, porque o que se ouve? Quando eu faço alguma pesquisa sobre o mercado imobiliário, depois da pandemia houve um boom, nossa, tá todo mundo rachando de vender, um monte de construções, e não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Tudo tem que ser muito calculado, muito com o pé no chão. E para nós, corretores, gestores de negócios imobiliários, a parceria ela não pode ser feita com qualquer pessoa, porque também tem a credibilidade do nosso nome. Né? Então, sim, a pessoa ela vai dizer, não, se a Claudete está recomendando é porque ela garante. Né? E para que eu garanta, eu preciso ser a primeira a fazer a pesquisa, né, de saber com quem eu estou trabalhando, como é que vai ser feito, qual é o cálculo de obra, que foi o que nós fizemos logo no começo, né? Por isso que é uma exigência nossa, esse treinamento aos corretores. Entendi. Para que eles estejam preparados para não arrumar uma pessoa que não consiga entrar, né? Direcionar, né, da forma correta, entender a necessidade e o perfil de cada cliente, né? Sim. Porque não existe um sistema superior ao outro, né? Não é que a construção a preço de custo é melhor ou pior do que preço fechado. São diferentes, São diferentes, são perfis de clientes diferentes, né? Sim, tá certo. Porque assim, até vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a incorporação a preço fechado, que é boa também. Sim. Que é boa também, nossa. Atende uma gama de clientes muito grande até. Maringá por muito tempo ficou fechada, né, Arthur? Só com preço de custo, né? Por muito tempo. Quando eu ministro aulas assim online, eu falo com pessoas do Brasil inteiro, eles falam, nossa, mas aqui na minha cidade nós nunca ouvimos falar, e acham até que a lei é nova. Né? Ao contrário, né? A lei é super antiga de incorporações e é um hábito do maringaense. E aí, de repente, acabou vindo empresas de fora aqui, apresentando incorporações a preço fechado, que foi muito bom também, algumas não tão boas assim, né? Que no final, ninguém foge do óbvio. A obra está aí e a pessoa está vendo. Se foi bem feita... Tem muito cliente que trabalha nas duas modalidades também e traz, às vezes, algum feedback para nós, e é por isso que a gente bate o pé no quesito qualidade também. Sim. Né? Então, tem muito cliente que fala, eu comprei um preço fechado, mas eu não compro mais, eu só vou trabalhar no preço de custo. Que é aquela pessoa que já conhece bem o sistema. Sim. Ele sabe que ele tem que estar preparado, ele sabe que ele tem que ter uma reserva ali para uma eventual chamada de capital ou alguma coisa nesse sentido. E quando a pessoa conhece a qualidade do que a gente entrega, do que a gente busca entregar para eles, ele acaba ficando um pouco desgostoso, às vezes, com outras obras. Então... Você estava assim, eu estou aqui pensando, Arthur, que, por exemplo, tem perfis, foi o que você falou logo no começo, tem um perfil para cada tipo de incorporação. Assim, muito mal comparando, é igual as lojas de eletro, que vendem uma TV, né, de não sei quantas polegadas por parcelas de R$190. Mas são, né, várias parcelas. Se você multiplicar, à vista você compraria 2 ou 3 unidades, vamos dizer. Com imóvel é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, existem as duas modalidades, público-alvo para ambas. E nas duas situações é preciso que se conheça o que você está fazendo, comprando, com quem você está comprando, né, para que faça uma compra segura. Sim. No preço fechado, por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem condição de pagar aquela parcela que o preço de custo demanda. Né? Porque assim, você termina a obra, a chave está na sua mão e você está com o imóvel quitado. Exatamente. Então você tem que ter o capital para construir aquele imóvel, aquele empreendimento total ao longo da obra. Nossa, foi ótimo você falar disso. Vamos supor que seja 5 anos. Então, em 5 anos você já pagou. Você tem que ter quitado o seu imóvel. Ao passo que no preço fechado você paga... financia 30 anos, 10 anos, 15 anos. Nossa, agora ficou bem claro mesmo, né, Arthur? Fica mais fácil. Só que o que acontece? No preço de custo, por que a gente fala preço de custo? Você não vai pagar juros bancários, você não vai pagar nada disso. Né? O ganho financeiro, o ganho mercadológico, o lucro imobiliário, né? Exatamente. Que a construtora ela
acaba colocando, porque sim, mas afinal de contas é o trabalho dela, exatamente, né? A incorporação, ela determina o preço que ela quer vender. Sim. Aqui não. Preço fechado, no caso, né? Sim. Aqui, no caso do preço de custo, você realmente vai pagar o que a obra necessitou, o que consumiu ao longo da obra, né? Terminou 5 anos, você está com a obra quitada. No preço fechado, você consegue financiar em 30 anos, então a sua parcela cai bastante, porém tem uma taxa ali de juros muito alta. No preço fechado é o valor de mercado. Então, é o custo da obra mais o lucro imobiliário, né? Sim. A preço de custo, como o próprio nome diz, é o custo da obra, né? O que gastou, né? O lucro imobiliário fica para o investidor. Né? Entendi. E se tiver o financiamento, ainda tem os juros bancários. Sim. Né? Que aí é onde o negócio pega. Entendi. Que fica, às vezes, o imóvel custa 2, 3 vezes mais do que o que realmente custou a obra. Entendi. Nossa, olha, muito obrigada. Eu tenho muitos outros assuntos para falar com vocês. Isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade, com tá? certeza. Porque, assim, o assunto é tão interessante sobre preço fechado e preço de custo que eu vou deixar só esse assunto nesse podcast, tá? Para que a pessoa para que a pessoa assim obtenha informação, né, Arthur? Sim. Para não ter dúvidas. Então, assim, quem estava com dúvidas, não sabe o que fazer, não sabe qual escolher, não sabe a diferença, agora já sabe, né? Tem um videozinho que é super explicativo. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo também, se vocês me permitirem. Claro. Com certeza. Tá? Porque ele é, acima de tudo, didático, né? Porque daí vocês já podem ver com mais calma, assistir o vídeo com mais calma, entender e depois disso começar a procurar um pouco mais para que você faça uma compra segura ou para que você faça uma intermediação segura se você é corretor de imóveis ou gestor de negócios imobiliários. Arthur e Natália, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Muito obrigada, Claudete. O prazer é nosso. Que bom. E olha, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, tá? Vocês dão um like aí, por favor. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para notificações, porque todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo, você vai ser avisado. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Pessoal, até a próxima.